reflexos da crise econômica. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor Dércio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Beto. Professor, vamos falar sobre a dívida líquida do setor público. Ela teria se reduzido de 60,4% para 36,9%. O percentual da dívida pública federal, vincenda em 12 meses, se reduziu de 32,4% em 2006 para 21,89%. A dívida indexada à taxa de câmbio caiu de 45,8% para 4,37%. E a emissão de títulos da dívida pública, atrelados à taxa Selic, caiu de 43,89% em 2002 para 30,14% em 2011. Esses movimentos deixam o Brasil numa situação mais confortável? Bom, veja bem, quando eu pago 11%, 12% de Selic, eu determino o padrão dos demais. Eu posso ter uma parte que não é Selic, é títulos isso, aquilo, mas na hora de eu colocar como um papel de renda pré-fixada, eu tenho que dar um desconto que dê um ganho igual ao da Selic. Quando eu tenho operações compromissadas, que o Banco Central faz, essa sim, para enxugar o mercado, que é política monetária, ele pode estar colocando papéis e pagando 12%, 13%, 14%, 15%, 16%. Então, o que eu estou querendo dizer? Um governo que vinha pagando em torno de 1 até 2 pontos de percentagem, como média, acima da Selic, ele tem um aumento muito grande da dívida pública. Agora, você fala assim, uma parte é da inflação, ou seja, sobe o PIB com a inflação, nominalmente, e come uma parte. Mas assim mesmo dá um juro muito grande. E você falou assim, mas isso eu pago com o superávit primário. Eu falo, não dá. Eu estava pagando, o ano passado foram 240 bilhões da dívida pública federal. De 240 bilhões, eu pego 30 bilhões que os estados pagam de juros, depois eu pego o superávit primário de 60 bilhões ou 70 bilhões, que vinham mais ou menos assim, acaba descobrindo que eu tenho que tirar do orçamento, do superávit, um dinheiro que não existe, eu tenho que emitir papéis. Então a dívida vai aumentar. A dívida está em 2,5 trilhões aproximadamente. Agora, de 2,5 trilhões, eu abato alguma coisa. O que é? O Tesouro tem depositado, o Banco Central tinha depositado no final do ano, em torno de 475 bilhões, era o caixa do Tesouro. O que significa que a dívida dele, eu pago para o Banco Central uma parte, o Banco Central me paga outra parte, então eu posso dizer que eu pago juros, já que é Selic, né, eu pago juros sobre 2 trilhões aproximadamente. Assim. Isso é um custo muito elevado, entendeu? Não adianta eu dizer assim, mas agora da dívida eu vou tirar não sei quanto, o caixa do Banco Central, tudo bem. Agora eu vou tirar a dívida dos estados. Aí dá 1,8. Não, aí pode chegar a zero. Agora, tirando, eu vou tirar 200 bilhões que o FAT tem do PIS/PASEP tem no BNDES. Não tem legitimidade isso, não é correto. Por quê? Se eu tenho aquela dívida, eu pago sobre juros sobre aquilo, sobre 2 trilhões. Não me interessa. Quanto que o BNDES vai pagar pelos depósitos do fundo do FAT é outra história. Os governos do Estado que estão sendo, espoliados com a dívida, com a renegociação dos anos 90, pelas taxas que eles pagam, altíssimas, eles pagam, mas paga 30 bilhões por aí, o que você faz? Depende muito da inflação, né? Quando a inflação é alta, vai lá em cima, se a inflação é baixa... Bom, você pega aquilo lá e dá para você pagar uma parte dos juros. Mas aí vem outra história também, sabe o que é? O dólar vai para cima, você fala assim, puxa vida, valorizou a carteira, as reservas do governo valorizaram e eu tenho um ganho. Bom, e quando ele vai para baixo, que veio todo esse tempo para baixo, dá uma perda brutal. E o governo, uns 2 anos atrás, criou uma norma dizendo que certas perdas não iam passar mais na contabilidade do Banco Central. O Banco Central ia jogar direto na conta do Tesouro, ou na conta do Banco Central sem passar no balanço. O Tesouro cobria as perdas do Banco Central dando títulos que não apareciam
como despesa no relatório, aquele resultado do Tesouro Nacional mensal, você ia lá pegar... O que eu quero dizer? Mas porque não ia para a carteira do Banco Central, não é isso? Não, você pagava as perdas que tinha o Banco Central com reservas internacionais, diferencial de juros, é uma perda. Eu aplico com 2%, e aqui me custa 10, um prejuízo. E a outra é quando o dólar varia. Então, o que fazia? O Tesouro chegava e dava os títulos para o Banco Central. E o Banco Central não jogava isso no mercado, botava não, em carteira. Você pagava o Banco Central. Então, estava emitindo o título para pagar uma dívida. E não apareciam, você acaba descobrindo que superávit primário é aquilo. Eu falei, não sei, ninguém sabe. E como é que quem assume essa dívida, essa perda? Essa perda, o Tesouro emite e aumenta a dívida pública. Sim, mas ela não aparece contabilmente, ela não aparece. Não aparece ali nas contas do Tesouro, continua registrando aquele negócio como superávit primário, que não existe se você considerar que você fez um pagamento, a parte daquilo, de um negócio para manter as reservas internacionais, por exemplo, que você fez, é uma despesa. Se você fala, não, é abaixo da linha. Bom, abaixo da linha ninguém sabe porque ninguém monta abaixo da linha. Mas o que é abaixo da linha? Abaixo da linha é o seguinte, arrecadei 800 bilhões de impostos, gastei 700, me sobraram 100 para pagar juros. Então, abaixo da linha sobraram 100. E agora? Esse agora que é o grande caixa preta. Agora eu recebo 30 bilhões de juros dos estados, fico com 100 mais 130. Agora eu dou tanto para o Banco Central para pagar perdas com as reservas, cai para tanto. Agora eu paguei juros de tanto, né? E me faltaram tantos que eu emiti títulos. Abaixo da linha é a parte financeira. Você tem que ter essa informação. Mas você não tem essa informação. Você para no superávit primário. E abaixo da linha? Abaixo da linha ninguém sabe. Aliás, eu acho que ninguém sabe mesmo, porque não querem saber. Agora, tem que saber. Então, o que eu faço? Eu vou pela dívida bruta. Mas tem solução para isso, professor? A curto prazo? Como é que o senhor... Não. Que alternativa? Não, veja bem, a alternativa é que você não pode pagar. É imoral você pagar 12%, 10%, 12%. Isso aí, né, é a primeira questão. Do mundo, né? Agora, o que você tinha de mecanismo que tradicionalmente você usou no Brasil, até o Collor, era você dar correção, subindexação nos títulos públicos. Todo mundo fez desde Cabral isso aí. Eu não dava correção plena nos títulos, e a inflação ia comendo. Como a Europa faz, os Estados Unidos fazem. Eles não têm correção. Se eu pago 1% e tenho uma inflação de 2%, a inflação não está comendo a dívida deles. Né? Então, o que está acontecendo no Brasil é que você não tem esse mecanismo mais. O último que usou isso aí foi o Collor, quando ele entrou. Porque ele deu aquela de liberalismo, não sei o que lá, tal. Né? Mas quando ele entrou, a inflação maluca, né, que aquele ministro da Fazenda do Sarney, não sei como é que ele aguentou tanto tempo, aquela inflação maluca. O que aconteceu? O Collor não deu a correção da inflação nos títulos públicos. A inflação acumulada foi 170%, ele deu 40%. Então ele deu uma perda que, se você calcular com dólar de R$2, a perda de hoje seria mais ou menos de uns 70, 80 bilhões de dólares nos aplicadores. Deu isso e adeus. Né? Adeus. Então foi a última vez que se teve. Aliás, eu tenho uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso na Folha de São Paulo, uns anos atrás. Eu até gostei de ver isso, porque eu falava isso aí sozinho, né? Ele falou assim, não, eu aconselhei o Ciro Gomes, olha, vai devagar, rapaz, o último presidente que foi por aí, entendeu? Não cumpriu, não pôde cumprir o mandato. O Fernando Henrique dizendo na Folha o que ele tinha aconselhado o Ciro Gomes. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, se você não tem subindexação, você fica com um problema muito grande, porque a menos que você tenha digamos, eu tenho uma Selic de 9%, e a inflação encosta nela e come. Ou seja, mesmo a economia parada, o PIB cresce 9%, se a inflação é 9%. E aí come a coisa, né? Vai comendo. Quando mudou o governo, por exemplo, nós tínhamos uma Selic, quando entrou o Lula, nós tínhamos uma Selic abaixo da inflação. A inflação subiu, né? Naquele período o pessoal pagou. Então essa é uma solução. Agora, não existe solução diferente, porque muitos falam assim, o pessoal ligado ao sistema financeiro, acho que eles sonham isso aí toda noite. Né? Eu tenho um superávit primário tão grande que eu zero.
Superávit nominal zero. Superávit nominal zero é eu tirar tanto dinheiro de impostos para pagar todos os juros malucos com dinheiro de imposto e não crescer a dívida um tostão, um real, entendeu? Ora, isso é impossível pelo tamanho da dívida. Como eles querem, porque, puxa, nós vamos ganhar tanto dinheiro e não temos nem o risco de eles emitirem papéis e não poderem pagar amanhã depois. Então, a questão da dívida tem que ser pensada com cuidado. Por isso que, quando a gente fala em Copom, fala em Selic e tudo mais, não é uma questão pessoal nem nada. É que você tem que dar um arranjo nessas coisas institucional. É como a questão do câmbio também. O câmbio, quando você está acabando com a indústria agora, nós retornamos, eu acho que a história não registra um caso. Um caso de um país que leve 500 anos para passar de exportador de produtos primários para exportador de produtos industrializados majoritariamente, passa, entra triunfante no mundo de países industrializados e depois retrocede. Eu acho que não há um exemplo no mundo disso, de você destruir o parque industrial. Então, nem a doença holandesa, né, com a descoberta do gás. Foi mais ou menos, mas o holandês é um grande porto, tem muito serviço, muita coisa, né? E nós tínhamos uma indústria, né, que hoje, para sobreviver, o que tem que fazer? Eu só produzo sapatos se eu importar o cordão, importar os solados. A indústria está sendo uma maquiladora, né? Como as mexicanas. Então, a questão cambial também não é uma questão, assim, política, gosta do governo, não gosta do governo e tudo mais. É uma questão da estrutura econômica do país, do futuro. Nós temos um futuro. Isso requer, né, o quê? Primeiro que a batata quente veio do Plano Real, o governo anterior gostou muito de manter esse artificialismo, né? E este aqui está numa situação difícil de administrar. E não tem muito tempo, esse que é o problema. Quando você verifica isso aí, olha que aquelas fontes de demanda não permanentes se esgotaram, olha que as nossas vendas para o maior mercado nosso, 85% é petróleo, soja e minério de ferro. 85% das vendas. As vendas de soja brasileira para o mundo, ultra concentradas no mercado chinês. Quando você olha tudo isso, você vê que você está numa situação assim, muito vulnerável e que não sei até quando você tem condições de fazer um rearranjo, sabe? Agora, o problema como o câmbio... Mas passa pelo câmbio, qualquer rearranjo passa pelo câmbio. Passa pelo câmbio porque o câmbio, dizia o Simonsen, né, que mata. A inflação, não sei o que lá, mas aleja o câmbio mata. E o câmbio mata. E é isso mesmo, porque o câmbio tem que ser neutro. Ele tem que ser ali. Ou seja... Ele hoje não é neutro, ele é contra a indústria brasileira. Ele é um instrumento que satisfaz politicamente e internamente porque segura a inflação artificial. E acaba com a indústria. Acaba com a indústria, mas o industrial eu dou crédito muito grande e barato no BNDES e permito ao exportador que deixa o dólar no exterior e vem aplicar. Aí dou um agrado para eles, né? Agora, em compensação, não enfrento o capital especulativo, que pode trazer aí e ganhar com a Selic dinheiro como jamais se pôde ganhar, né? Assim, essas taxas. Então, eu não consigo manobrar as coisas, entendeu? Você fica à deriva, na verdade. Professor, nas últimas projeções realizadas pelo Fundo Monetário Internacional, o Brasil deverá crescer em 2012 apenas 3%. Os Estados Unidos cresceriam 1,8%, o México 3,5%, a Ásia 7,3%, a América do Sul 3,6% e a zona do euro teria uma queda de menos 0,5%. E o mundo como todo, haveria um crescimento no mundo de 3,3%. Essas previsões do Fundo Monetário são razoáveis? Olha, o fundo tem dado um ataque de sensatez nele nos últimos anos, né? Depois que teve aquele secretário francês, etc. Então o fundo parece estar mais com o pé no chão nas coisas. E, inclusive, tem tido uma postura, no geral, completamente diferente daquela que teve nos anos 80, em que eles nos empurraram para a moratória, não deram alternativa assim. Tem até um ex-aluno seu lá, né? Paulo Nogueira Batista. Então eles mudaram, eu acho assim, né? Agora, essas previsões, você sabe, parte de hipóteses, né? Eu admito a hipótese de que vai se exportar não sei tanto, que o preço vai ficar tanto.
Então, elas têm isso, elas não têm um lastro científico. O método de fazer, sim, mas você tem que jogar hipóteses que dependem do que você acha que vai acontecer. E, por exemplo, quem é que me diz o que vai acontecer com a economia chinesa? Ninguém pode dizer o que vai acontecer com a economia chinesa. E o mundo todo depende da economia chinesa. Todo mundo. Porque, veja bem, nós falamos assim, nós dependemos da China por isso, isso, isso. Espera um pouco, não dependemos da China por isso, isso, isso. É que se a China comprar menos commodities, ou o preço de commodities cair um pouco, você vai ter a África inteira perdendo renda e caindo o consumo, caindo o padrão de vida, importando menos. Nós vamos vender menos para a África. América Latina, Peru, Venezuela, Chile, exportadores de produtos a China vão perder. Minerais ou produtos agrícolas como a Argentina, o que acontece? A China fazendo, eles vão enfraquecer e vão enfraquecer o nosso mercado. Então, nós vamos nos afundar pelos nossos problemas e porque a economia mundial, entendeu, vai arrefecer. Então, a China é a grande incógnita que a gente não consegue. Eu, por exemplo, consegui chegar a algumas conclusões sobre a China, sobre o problema da Alemanha, sobre a forma como cresceu, por exemplo, exportações industriais da China com relação ao PIB. O que aconteceu? Aconteceu aquilo que em economia a gente chama uma função logística, que usa muito para a população. Ele vem assim, dá aquele salto que a China deu, e depois ele vai uma reta. Entendeu? Um processo em que ele cai num canal estrutural. A China caiu nisso. A relação de exportações com o PIB. Quando você pega a indústria moderna com exportações industriais da China, o que você descobre? Outra função logística. Ela faz assim, dá aquele salto e para. Eu estou querendo dizer que ela atingiu limites, a China, entendeu? E agora, a minha conclusão, num trabalho que eu acabei de concluir ontem, aliás, é muito amplo, né? E envolve a questão da China, é que ela agora começa a perder competitividade internacional, a China. Então ela começa a entrar nos padrões de estrutura industrial ocidental e coisas assim, entendeu? O que significa que você não deve ter aquele negócio do passado, aquilo não vai existir mais. Dos anos de 2004, 2005, 2006, aquilo não. Então, a gente espera que ele não tenha uma crise que muito grande, que envolve questões políticas e econômicas, né? Que impacta o mundo inteiro. Impacta muito grande. Agora, o Brasil não pode ficar nessa situação de inércia, entendeu? De imobilismo, porque é tal história. O câmbio, por exemplo, chegou a tal ponto que quando você pega os dados da Fundação e revelam que você tem que corrigir 80% do câmbio para dar a paridade deles, isso aí significa R$1,50. Se você algum maluco fosse fazer uma correção imediata... R$2,50, né? Não, 3,20, 1,50 a mais. 1,50 a mais. Tá. Então, veja bem o que aconteceu. Iria para 3,20. Se algum maluco fosse fazer isso aí, você jogaria um componente de custo na economia da ordem, assim, de 450 bilhões de reais. Porque as compras de câmbio comerciais são de 300 bilhões de dólares. A 1,50, 450 bilhões. Se fizesse um negócio desse, o país viraria de perna cabeça, de ponta cabeça. O que significa? Você tem que pegar o touro pelo chifre antes para ir maneirando. Agora, veja bem, não tem solução nessa altura que você acumula distorções. Olha para a China, acha que a China vai salvar a pátria? Tanto tempo olhando para a China, chega um ponto que é um ponto limite. O olho fica fechadinho, né? E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram concedidas pelo professor Dércio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília, UNB. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.